Salve, salve! Vamos dar continuidade então ao assunto de processo organizacional. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais sobre a visão neoclássica. Vamos lá? Então, o processo organizacional, que é formado por 4 funções administrativas ou funções organizacionais, a gente aprendeu o mnemônico, que é o pode crer, PODC, que é planejamento, organização, direção e controle. Quer dizer, as 4 funções formam o processo organizacional ou processo administrativo, tá bom? O processo administrativo ou organizacional é aquilo que é realizado em todas as organizações, em todas as empresas, tá? Então, a gente vai estudar o que é cada função dessa, tá? Então, como essa é a visão neoclássica, a gente vai acabar se aprofundando um pouco mais para você não errar nenhuma questão. Beleza? Lembrando que na visão neoclássica as funções elas são integradas, são interrelacionadas. O que isso quer dizer é que uma existindo gera influência sobre outra. Tá? Então a gente está numa cadeia interrelacionada de funções, ok? Então a primeira função que a gente vai estudar é a função planejamento. E a gente tem que entender que planejar é ter uma visão de futuro, criar cenários, identificar aquilo que pode ser alcançado lá na frente e tomar decisões para que a gente comece a executar agora. Você não quer tomar posse num concurso público, no cargo dos seus sonhos? Então isso vai acontecer logo mais, lá na frente. Mas hoje você precisa já executar algumas coisas, precisa executar a estratégia para você alcançar esse objetivo. Isso é planejamento. Planejamento, então, vai envolver 2 coisas. Na maioria dos conceitos, para te ajudar a responder nas questões, é formular objetivos e os meios para alcançá-los. Então, eu vou marcar aqui em vermelho, embaixo aqui, os pontos importantes, porque as bancas, elas podem alterar esses 2 nomes, tá? Então, veja bem, estabelecer objetivo. O objetivo é um alvo. Então, pode ser um alvo, pode ser uma meta, pode ser algo que eu desejo lá no futuro, tá? Então, o objetivo pode ser alterado por outras palavras. Agora, veja, o planejamento formula objetivos e os meios para alcançá-los, as estratégias, as formas que eu vou executar para que os meus objetivos sejam alcançados. Então, planejamento sempre vai envolver essas 2 palavrinhas aí, ou essas 2 ideias, que eu acho que assim é melhor para você levar para a prova. Dessa forma que está no quadro, é a forma como estão nos livros e aparece na maior parte das questões. Mas as alterações são normais nas questões justamente para tentar te enganar. Mas agora acabou, ninguém te engana mais. Então, quando a gente fala de objetivo, é algo a ser alcançado lá na frente, uma meta, né? Um desejo, e o meio, que pode ser substituído pela forma, pela estratégia, pelo caminho, tá? O caminho que você vai percorrer para alcançar os objetivos. Quem define isso é o planejamento. Então, quando você quer organizar os seus estudos, você faz uma previsão do que você vai executar nos próximos dias para chegar no seu resultado. Então, se você quer estudar administração, você estabeleceu que vai assistir tantos vídeos de administração hoje, que você vai resolver questões após terminar de assistir às aulas. Então, você vai planejando o que você vai executar. Se você escreveu isso, você tem um plano e o plano ele vai ser seguido. Então, quando se planeja, o produto do planejamento é um plano, que é um documento formal estabelecido por uma organização para que ele sirva de base para alterar o comportamento das pessoas, para que as pessoas possam executar aquilo que eu desejo para os objetivos organizacionais serem alcançados, tá bom? Então nós temos aqui o planejamento, o produto do planejamento é o plano. Então planejar gera um documento formal chamado plano. E aí algumas características do planejamento aqui para te ajudar também em algumas questões. O planejamento ele tem visão de futuro, ele ocorre antes da gente executar as coisas. O planejamento cria cenários alternativos e escolhe as melhores ações. Então, num contexto como hoje, que você está avaliando qual concurso fazer, você está avaliando os cenários. Vai ter um concurso no próximo mês, vai ter um concurso daqui 6 meses, vai ter um concurso ano que vem. Você avalia esses cenários para escolher quais são as melhores ações
para serem tomadas hoje. E espero que a melhor ação seja essa que você está fazendo agora, olhando lá na frente, se antecipando para não ter problema algum. Então veja só, o planejamento, ele também define missão, visão e valores da organização. São conceitos relacionados ao planejamento estratégico que neste momento eu só quero que você faça a associação. Toda vez que aparecer missão, visão e valores, lembre-se, associe sempre a planejamento, ok? Então temos uma organização que está definindo a missão e a visão dela. Missão, visão, qual que é a função? Planejamento, ok? Essa é a ideia que eu quero neste momento. Outra coisa é que o planejamento, ele é uma função extremamente importante e indispensável para alcançar os objetivos. Senão eu vou começar a executar as coisas de qualquer jeito, sem uma sequência, sem uma sincronia, sem realmente ter algo a ser alcançado. Então eu acabo fazendo de qualquer jeito. Então, por exemplo, se você não faz o seu planejamento de estudo, pode ser que hoje você assista às aulas, e amanhã talvez você não faça nada, porque você não planejou o que vai fazer amanhã e o que aparecer você faz. Então o planejamento ele gera isso, ele gera que você consiga prever o que vai acontecer, os cenários, e você estabeleça o caminho para que você chegue no seu objetivo, tá? Sem deixar você desorientado. Então quer dizer, o planejamento ele deve ser permanente. Ele deve sempre existir e contínuo. Então eu sempre devo estar planejando. O planejamento ele não é uma figura estática que não muda. Muda sim. Ele é adaptável, a gente pode fazer as alterações, lembrando sempre em adaptar para tornar tudo viável, para que eu chegue no objetivo que é definido dentro do planejamento. Beleza? Então, conceitos e características de planejamento são essas daqui que eu apresentei para você. Agora a gente vai falar sobre a segunda função interrelacionada do processo organizacional, que é organização. E aí, antes da gente avançar, deixa eu só trocar uma ideia com você sobre uma coisa. Organização, no conteúdo de administração, tem dois significados. Existe a organização como entidade social, que é uma instituição, uma empresa, um órgão público, tá? Imagina aí o órgão que você quer trabalhar. Você quer trabalhar num TRT, num TRE, você quer trabalhar na Receita Federal, no INSS, enfim, onde você quer trabalhar. Essas instituições são chamadas de organização, entidades sociais. Elas são um conjunto de pessoas que visam ali sincronizar as suas ações para chegar num resultado. Beleza. Agora tem a função organização, que é o segundo conceito. Então existe organização como entidade social, existe organização como função administrativa. Função é essa que faz parte do processo organizacional que a gente vai estudar agora, ok? Então pode ser que apareça na sua prova aí a organização como instituição, mas também existe a organização como função administrativa, que é o que a gente vai estudar aqui. Olha só. Essa função é uma das mais complicadas de você identificar na hora de resolver as questões. Só que eu fiz o resumo dela aqui bem enxuto, de uma forma que, se aparecer do jeito que está aqui, a resposta vai ser organização. Ok? Então vamos lá. Eu planejei, defini o objetivo e a forma para alcançar. Agora, para alcançar esses objetivos, eu preciso organizar os meus recursos, colocar as coisas no lugar certo. Então, para você estudar, você teve que verificar a sua internet, você teve que ter a sua senha e o login para acessar a plataforma, você separou o seu material, seja digital ou material mesmo, caderno, caneta, para você fazer algumas anotações. Você junta tudo isso. Você está numa cadeira, eu espero que você esteja numa cadeira, não na cama, né? Mas espero que você esteja na cadeira. Cadeira com uma mesa, um suporte para o seu computador, um suporte para o celular, tudo para que você consiga estudar da forma adequada, ou seja, está administrando os recursos, você está organizando os seus materiais para executar aquela atividade. As empresas são iguais. Elas precisam colocar os recursos no lugar certo. Então, existe o departamento financeiro, existe o departamento de recursos humanos, eu preciso colocar as ferramentas adequadas para cada área, eu preciso estabelecer qual que é o fluxo do processo dentro de cada área para que essas áreas elas fiquem interrelacionadas. Enfim, eu preciso definir a organização para que ela possa existir. Então, a organização ela é uma função
que desenha o trabalho. É esse o nome, tá? Desenha o trabalho. Ela vai definir as relações, ela vai definir quem é colega de trabalho de departamento, ela vai definir quem são o chefe e quem é subordinado, quem comanda e quem vai obedecer, quem tem autoridade, quem tem responsabilidade, qual é a cadeia de comando. Ela vai definir relações entre as pessoas, relações formais, que são aquelas planejadas pela empresa. E um outro ponto importante também, ela aloca recursos. Recursos financeiros vai ficar na área financeira. Recursos para o departamento contábil, a gente vai ter informações, a gente vai ter dados, né, da contabilidade na área específica. No almoxarifado, lugar onde a gente guarda materiais, vai ter as matérias-primas, vai ter materiais específicos que vão ser encaminhados para lá. Então, cada área vai ficar responsável pelos seus recursos. E a organização ela tem esse papel de alocar os recursos nas áreas adequadas. E aí eu vou fazer um desenho aqui para vocês. É um desenho que talvez vocês já devam ter visto aí na vida de vocês. Se não, não tem problema. A gente não precisa entender ele totalmente, não. Só para a gente visualizar aqui um desenho de uma organização. Isso aqui, esses quadradinhos aqui, é o desenho da organização. A gente consegue entender, por exemplo, aqui, ó. Aqui 1, 2, 3, 4, X e Y. Olha só, nessa relação aqui desses quadradinhos aqui, cada quadradinho desse é uma área dentro de uma empresa, tá? Quanto mais alto eu estou, mais eu comando as coisas. Quanto mais baixo eu estou, mais eu obedeço, né? Então você tem aqui 3 níveis organizacionais, o estratégico, o tático e o operacional. Nós temos aqui o chefão de todos, né, o dono da organização, presidente, superintendente. Ele fica no topo, porque ele comanda toda a estrutura. Já quem está aqui embaixo só obedece. Se eu perguntar para você aqui, desses quadradinhos, quem manda em todo mundo? O A. O 1 tem chefe? Tem. Quem que é o chefe do 1? É o X. Mas quem que é o chefe do X? É o A. Então a gente consegue olhar para essa estrutura aqui e identificar as relações, quem é chefe, quem é subordinado. Então a gente poderia dizer que essa área X é a área financeira, a gente poderia dizer que a área Y é a área de recursos humanos. Isso que a gente está fazendo aqui é o papel da função organização. A gente está fazendo um desenho da estrutura organizacional. Isso aqui se chama organograma, tá? Isso aqui se chama organograma. É o desenho da estrutura da minha empresa. Então, para fazer o organograma, a gente precisa desenhar o trabalho, a gente precisa definir as relações e a gente precisa alocar os recursos nas áreas adequadas para que a gente possa executar e alcançar os objetivos estabelecidos no planejamento, tá bom? Olha só, se é muita informação para você, não se preocupa, não se preocupa. Eu estou querendo introduzir a ideia, tá? Passar o conhecimento para que você consiga reconhecer isso nas questões. Mas veja, a função organizar é aquela que desenha o trabalho, é aquela que define as relações, é aquela que aloca os recursos. Isso aí já te ajuda a responder muitas, mas muitas questões, ok? No planejamento, a gente tem um produto que se chama plano. Depois de planejar, a gente materializa aquilo num documento formal chamado plano, para que as áreas possam seguir aquele plano. Agora, na organização, também tem um produto, e esse produto é o desenho da estrutura organizacional, chamado organograma. Nele a gente define as relações, aloca os recursos, estabelece a hierarquia, enfim, a gente tem várias informações aqui dentro que a gente pode extrair, tá? A gente não precisa avançar nisso. Eu quero que você compreenda, então, que a função organização também tem um produto. E o produto dela é o desenho da estrutura organizacional, ou desenho da organização, desenho da empresa, tá bom? Vamos lá. Características também importantes aqui no conceito da função organização. Ela é quem divide o trabalho. Já que a gente está criando as áreas, a gente divide o trabalho. Ó.
os trabalhos da área financeira ficam no X, os trabalhos da área de recursos humanos ficam em Y, e aí a gente vai organizando, a gente vai fazendo a especialização das áreas. Então aqui a gente tem especialista na área financeira e especialista na área de recursos humanos, assim como podem ter outras áreas e especialistas, tá? Vamos lá. Agrupa atividades e recursos. O agrupamento de atividades e recursos é chamada departamentalização. Então, se aparecer na sua prova departamentalizar, que é agrupar as pessoas em uma determinada área, que é agrupar recursos em uma determinada área, isso é organização, ok? Então, qual é a função que estabelece a especialização? Organização. Qual é a função que estabelece a departamentalização numa empresa? Organização, tá bom? Então, palavras-chave: especialização, departamentalização. Designa as pessoas para as tarefas. A organização é quem define onde as pessoas vão ficar e, assim, a responsabilidade que elas têm com determinada função, tá? Na organização, a gente tem o estabelecimento de hierarquia, autoridade e responsabilidade. Hierarquia é a relação de comando que existe na organização. Quanto mais alto, mais eu mando, quanto mais embaixo, mais eu obedeço. Então, quanto mais alto, mais autoridade, quanto mais baixo, mais responsabilidade. Beleza? Ó, a organização ela coordena e integra os esforços na organização. A gente vai juntar isso aqui tudo para atingir os objetivos estabelecidos no planejamento. Beleza? Então a gente viu o planejamento e vimos a organização. Sai daí não, a gente vai continuar. Tamo junto.